O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias, glórias a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite, que enfrentou a chuva, que atravessou quase o Jordão, mas chegou aqui. Aleluia, você é um bem-aventurado, irmão. Porque hoje estava bem gostoso para ficar embaixo do edredom assistindo um filme, mas você é bem-aventurado e você é forte porque você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer a oferta no final. Você pode ir separando aí sua oferta, que eu vou tentar não demorar muito, porque eu falo muito. E hoje eu fiquei lendo muita coisa. Diogo me emprestou um livro aí que o negócio está forte. E eu estou lendo também um livro e lendo muita Bíblia. Eu até tenho falado com os adolescentes que eu tenho escutado muita Bíblia em áudio. Vou até incentivar os irmãos. Tem aquela versão, a mensagem, que ela é bem poética. E tem ela para você baixar no seu celular como se fosse música. Então eu durmo com a Bíblia. Tem dia que eu estou achando que eu estou sonhando. Parece que eu estou dentro das histórias, assim. Aí acordo com a Bíblia falando. O negócio está gostoso lá em casa, porque a Bíblia fica, em vez de música, eu estou escutando a palavra. E é tão legal a narração, porque ele faz as vozes assim, muito interessante. Irmão, baixa no seu celular, porque é bem, bem legal. Porque às vezes você está num carro, não tem tanto tempo para ler a Bíblia, mas você pode ouvir, né? Quem aqui está com fome da palavra? Então, eu amo a palavra, eu quero a palavra. E falando nisso, quem trouxe a palavra hoje? Levanta a sua Bíblia aí. Glória a Deus que os irmãos ainda têm Bíblia, né? Porque às vezes a gente só usa celular. Eu amo a Bíblia, gente, no celular, mas essa aqui com papel é tão mais gostoso, né? Eu gosto de rabiscar. Uma dificuldade que eu estou tendo de ler o livro que o irmão me emprestou é porque eu gosto de rabiscar tudo, aí eu fico, não, o livro não é meu. Calma aí que não é meu. Então, eu estava hoje escutando a palavra, lendo muita coisa. Eu e o Antônio, a gente passou uma tarde gostosa, que ele chegou cedo do trabalho, e a gente estava lá lendo, estudando a palavra, e o Senhor colocou algo no meu coração, nada novo, mas algo que eu tenho falado muito lá embaixo com as minhas ovelhas, com as crianças. E eu queria falar um pouquinho aqui para os irmãos. Eu quero que os irmãos, a gente vai ler um pouquinho, bastante a Bíblia hoje. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis. Não vou falar da criação não, tá? A gente fala muito disso para as crianças, mas não é sobre a criação que eu vou falar não. Quero que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19... que fala sobre José do Egito. Em Romanos, é para os irmãos abrir em Gênesis. Mas enquanto os irmãos abrem em Gênesis, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu quero falar um pouquinho dessa história de João, de José. Eu sempre troco. Se eu falar João, é porque eu quero falar José, tá? Eu não sei porquê, que sempre quando eu vou falar dele, eu chamo ele de João, não sei porquê. Mas vamos lá, vai dar para entender. Em Gênesis, no capítulo 50, versículo 19, José diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês, fala comigo, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta aí. Irmãos, muitas vezes eu já escutei pessoas pregando sobre esse texto e eu ficava assim, meu Deus, que coisa triste, que sofrimento que José passou e tudo. E muitas vezes eu escutei pessoas pregando sobre isso, porque para José se tornar quem ele se tornaria, para ele chegar onde ele chegaria, ele precisou, Deus quis que ele passasse por todas aquelas coisas. Mas em Romanos, como eu falei antes, diz o quê? Que todas as coisas cooperam. E aqui nesse versículo, por que eu falei para vocês falarem junto comigo que vocês planejaram o mal contra mim? Todo mundo, eu acho que aqui deve lembrar dessa história, de que José, ele foi o quê? Ele foi vendido pelos irmãos, né, como escravos. Não vou entrar nessa história, que eu acho que é conhecida de todo mundo. E antes, nos versículos anteriores, vem dizendo que quando os irmãos dele souberam o lugar onde ele estava,
Eles foram lá e acharam, agora pronto, meu pai morreu, agora ele vai se vingar de nós. E aí ele disse para os irmãos dele assim, por acaso eu seria melhor do que Deus? Para castigar vocês? Não, isso já passou. Aí ele diz assim para os irmãos deles, vocês planejaram mal contra mim. Mas todavia, Deus transformou o quê? O mal que eles planejaram, não foi Deus, como muitas pessoas falam e muitas vezes a gente escuta. Não foi Deus que quis que ele passasse por aquilo, como muitas vezes nós ouvimos falar, eu tive uma enfermidade, Deus colocou aquela enfermidade em mim porque eu precisava evangelizar as pessoas no hospital. Não, irmão, Deus não precisa fazer isso. Se você não quiser evangelizar no hospital, ele vai mandar outro. Que entenda a voz do Espírito que ele está mandando e vai. Mas ele não precisa colocar uma dor de barriga em mim para eu ir lá no Lourenço Jorge pregar o evangelho. É melhor eu ir porque ele já mandou todo mundo ir. Amém? E aí muitas vezes a gente começa por interpretação. Eu também já li muitas vezes esse versículo e eu pensava assim, mas até que a palavra você vai lendo e você vai entendendo. Porque aqui está dizendo o seguinte, vou ler de novo. José, porém, disse para os irmãos dele, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, aqui o que eu quero dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José sabia quem ele era. José sabia quem ele era, e embora ele tenha sido levado lá para o Egito, que era um lugar onde não era o plano de Deus para ele, mas pelas circunstâncias ele foi levado para aquele lugar, e já que ele foi levado para aquele lugar, Deus falou, peraí, eu vou transformar esse negócio aqui em bênção. E sabe o que eu queria te dizer nessa noite? Que não importa o solo em que você foi lançado. Se você ama a Deus, se você teme a Deus, você vai frutificar. Você vai brotar, você vai crescer e você vai frutificar, porque não tem a ver com o solo. Porque José estava num lugar que não era para ele, não era uma terra que ele queria estar. Mas ele frutificou naquele lugar até que ele foi o top do top. Ele governou aquele lugar. Daniel foi levado para aquele lugar, era para Daniel ir para aquele lugar? Era o plano do Senhor, mas Deus deixou porque ele tinha que não sei o quê. Não, Deus transformou a maldição, Ele transforma a maldição em bênção. Então, não sei se você está no seu trabalho que você não quer. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei por que Deus me colocou aqui. Eu não sei por que meu patrão está me perseguindo e me colocou logo para ficar nesse lugar. Querido, frutifique nesse lugar. Continue amando ao Senhor, porque não tem a ver com o solo, tem a ver com a semente. Eu não gosto desse negócio de ficar repetindo, não, mas eu vou fazer isso hoje. Eu também acho bem chato, mas eu prometo que é só dessa vez. Olha para o seu irmão e diga assim, você é uma boa semente. Mas fala de verdade. É só dessa vez, eu prometo. Fala, você é uma boa semente. Então não importa o lugar onde você foi lançado. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Não importa o lugar onde nós fomos lançados, porque não tem a ver com o solo, tem a ver com a semente. José podia ter ido para lá e morrer, sabe? Ai, meu Deus, Deus não gosta de mim. Ficar naquela autocomiseração. Eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu não presto para nada mesmo. Eu fui jogado lá dentro daquele buraco. Nem meus irmãos me amam. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ô, querido, Deus te ama. Ele já fez tudo o que tinha que fazer para provar o amor dele por você. E a gente fica querendo que alguém prove o amor por nós, não sei o quê. Nananá. Irmão, viva o seu propósito. Cumpra aquilo que você nasceu para cumprir. Amém? E aí, outro versículo que eu quero que vocês abram. Lá em Salmo. Na verdade, Salmo não é versículo, né? São cânticos. Mas eu quero que você abra em Salmo. De número 94. Versículo e o verso 10. A partir do 10. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amém? Acharam? Salmo de número 92, versículo... Vamos ler só o 12 para ganhar tempo. Eu falei 94? Por que eu sou enrolada assim? É 92, gente. Só acho que vocês escutaram errado. Eu falei 92.
Estou brincando. É 92, tá? Desculpa. 92, verso 12. Amém? Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Ah, só esse versículo aí. Como eu estou dizendo aqui, falando sobre José, e José era um justo. Aqui a Bíblia está dizendo que o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Essa tarde eu passei a tarde inteira estudando tudo sobre o Líbano. Teve uma reunião de liderança aqui, que a gente teve um pastor, que ele trouxe uma palavra sobre o Líbano e eu tinha anotado algumas coisas, mas eu nunca tinha parado para pesquisar. E hoje eu fui pesquisar e eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com o que eu estou ensinando lá para as crianças, que a gente está numa série sobre raízes. E uma das coisas mais interessantes que esse pastor falou para a gente, que eu fiquei lendo hoje, é que o Líbano, o cedro do Líbano, ele cresce muito devagar. E ele pode chegar até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro, né? Diâmetro de largura. E aí eu achei tão interessante, porque fala que nos primeiros 3 anos, eu lembrei até da IPAM, que eu sou meio assim de fazer comparações, porque ele fala que os 3 primeiros anos, ele cresce 5 centímetros para cima. E sabe quantos metros para baixo? 1,5 metro. Ele cresce mais para baixo do que para cima. E aí eu lembrei da IPAM, porque a gente vai fazer 3 anos. Aí eu fiquei fazendo, eu e o Antônio lá, fazendo as comparações, conversando. Porque muitas vezes a gente quer crescer primeiro para onde? A gente quer ver logo o resultado das coisas. Eu mesma, às vezes, eu fico falando, quantas vezes o pastor Emílio já falou, Aline, calma. Calma, que a gente é um bebê ainda. Fala, não sei o quê, eu quero que as crianças estejam lá na frente, só dando não sei o quê. Calma, calma. Porque a gente quer ver logo o resultado. Quando você começa, tem um monte de gente aqui que deve trabalhar com obra, e o alicerce, ninguém está vendo. Para um prédio começar, para as pessoas que estão passando na rua, ver um prédio de pé, demora tempo. Mas enquanto isso, está aquele monte de madeira na rua que a gente passa. O que será que vai ser aí? Eu lembro quando estavam fazendo esse mercado aqui, que eu não vou fazer propaganda, né? Porque eles não alimentam a gente. Mas, enfim, um mercado que abriu novo aqui atrás, eu passava aquele monte de madeira. O que será que vai ser aí? E, de repente, já é a inauguração do negócio. Mas ninguém sabe o tempo que eles ficaram fazendo o quê? O alicerce. E muitas vezes, assim como a Bíblia está dizendo aqui, em Salmos, o salmista dizendo que aquele que é justo, ele é como o cedro do Líbano. E outra coisa, uma curiosidade que eu estava vendo hoje, lendo sobre o cedro, é que, embora todas as outras plantas, quando elas dão de cara com um rochedo, com uma pedra, aquilo impede elas de crescer. Mas o cedro do Líbano, quando ele encontra uma rocha, ele começa a crescer em volta dela, e lá está dizendo no estudo que em volta, essa volta que ele vai dando em torno dessa rocha, são os lugares mais fortes da árvore. Só que nós, como crentes, quando a gente encontra uma pedra, a gente quer parar de crescer, porque a gente começa a encontrar dificuldades, e aí a gente quer parar. Não, eu estava até indo bem, eu estava crescendo bem, mas aí encontrei uma pedra lá na igreja, um irmão que falou um negócio comigo, ou alguma situação que aconteceu que eu não gostei, aí eu parei de ir. Irmão, Deus está te dando oportunidade para você ser fortalecido, para você criar resistência. E a Bíblia diz que esses somos nós, nós cresceremos assim, como esse cedro. Porque nós somos desses, nós não somos dos que desistem. Nós vamos ser como José. Independente da situação, nós vamos crescer. Nós vamos criar raízes. José tinha tudo para desistir. José tinha tudo para querer tirar até a vida dele onde ele estava. Mas José decidiu cumprir o propósito para que ele tinha ido para aquele lugar. Você precisa entender qual é o teu propósito. Você precisa entender para que você veio a essa terra. Você precisa perguntar para o Senhor, quando você for orar, pergunta para o Senhor, Jesus, qual era o propósito original quando o Senhor me colocou dentro do ventre da minha mãe? Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar para que você foi criado? Por que você está nessa terra?
Por que você está aqui nessa congregação? O que você tem que fazer aqui? Qual é o fruto que você precisa dar? Você já parou para perguntar para o Senhor por que você trabalha naquele lugar? Você já parou para pensar e perguntar para o Senhor por que Ele te colocou no meio dessa família? Por que Ele está trazendo essas pessoas para perto de você? Qual é o fruto que você precisa dar para essas pessoas? Você tem raízes? Ou você está esperando sempre ser reconhecido? Está esperando alguém te ver? Ninguém me enxerga, ninguém me vê. Irmão, nós estamos no tempo de crescer para baixo. Não é muito gostoso de ouvir isso, mas nós estamos nesse tempo. Não é muito fácil de dar glória a Deus e aleluia. Mas nós estamos num tempo de crescer para baixo. Mas nunca em todo tempo nós tivemos tanta necessidade de mostrar o que a gente não é. A gente posta no Instagram só as coisas boas, mas quem é? Dificilmente a gente vê alguém postando alguma coisa ruim no Instagram. E aí a gente cria nas pessoas umas coisas uma falsidade. Porque a gente ainda gera frustrações, porque a pessoa queria ter uma família igual aquela. Mentira! Aquela família que postou aquela foto maravilhosa, igual comercial de margarina, não é aquilo o tempo todo. Só que aí as pessoas só postam isso. Ninguém posta a hora que está lá descabelado, gritando com o filho. Ninguém posta um vídeo assim, olha aqui, eu botando meu filho de castigo. Já viu alguma postagem assim? Não tem. Só tem brincando, sorrindo. Gente, a gente precisa ser mais verdadeiro. Não posta nada se não precisar. Sabe? Mas vamos ser de verdade. Porque a gente está muito preocupado com o que vai dar like. Aí, não, isso aqui dá like. Isso aqui, se eu fizer um vídeo assim, dá muito like. Se eu fizer não sei o quê, a gente está muito preocupado com essas coisas. Mas a gente está sem preocupar com as raízes que a gente precisa ter. E a Bíblia diz, outro versículo que eu quero que vocês abram, que eu amo, e é o tema principal lá do Kids no momento, além de Gálatas, que a gente está estudando sobre o fruto do Espírito, é esse versículo aqui, em Efésios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, acharam? Amém? Para que, vou ler a partir do 16. Oro, isso é Paulo falando para a igreja de Éfeso, oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do ser de vocês, com poder, por amor do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, como eu amo esse versículo. Como eu sou apaixonada por esse texto. Como eu amo esse versículo. Porque fala aqui de estar enraizados, arraigados. E aí ele fala das raízes e ele fala de quê? De alicerce. Tem também aquele outro texto que fala que daquele construtor, que um construiu uma casa na areia, o outro construiu, né, a casa num lugar firme e sustentou, e veio que não foi construído com alicerce bom, a água veio e levou a casa. Então ele faz esse paralelo de casa, de alicerce, e ele faz o paralelo de alicerce e raízes, porque tem tudo a ver com o que está embaixo. E é uma coisa que eu quero te perguntar hoje. Qual é o seu alicerce? Porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos estar enraizados e alicerçados em amor. Amor. O meu alicerce, o seu alicerce, não precisa ser em ninguém, não precisa depender de ninguém, mas ele precisa estar alicerçado. Eu e você precisamos estar alicerçados em amor. Quem é o amor? Deus é amor. Jesus é a manifestação do amor. A cruz é a prova
maior de amor que você pode ter em toda a sua vida. Ninguém vai conseguir te amar mais do que Deus. Nem o meu pai, nem o seu pai. Nem a minha namorada, nem a sua namorada. Ninguém, nem o seu filho. Ninguém é capaz de te amar tanto como Jesus amou. E aí a Bíblia diz uma coisa tão simples, mas tão difícil de viver, que é estar alicerçados em amor. Porque aí ele diz assim, para que vocês possam junto com os santos. Quem aqui é santo? Lá embaixo, quando eu falo isso, as crianças ficam assim, meio em dúvida. E eu também vi que tem uns adultos aqui meio em dúvida. Ou ficaram com vergonha, eu estou com o braço doendo, não tiveram coragem de levantar a mão. Irmão, ser santo não é ser perfeito, não. Perfeito só o Senhor. Ser perfeito, a Bíblia diz, Jesus disse assim, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e a cada dia você vai buscando o quê? A perfeição. Mas ser santo é ser separado, é decidir ser separado do pecado. Então levanta sua mão porque você é santo, irmão. Diga, eu sou santo. Aleluia. E aí a Bíblia diz aqui, para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do amor de Cristo. Quando eu e quando você, nós estamos alicerçados, com um alicerce forte, seguro, amarrado. Eu não entendo muito não de obra não, mas eu já vi algumas coisas. Num alicerce ele tem ferros, amarrados, entrelaçados, e tem muito cimento, tem pedra. Um alicerce, para isso aqui, gente, nós temos aqui 4 andares, né, Marcília? 4? 4 andares, eu acho. Acho que são 4. Tem um alicerce muito forte aqui, gente, que ninguém consegue ver. A gente não dá nem valor para os alicerces das coisas. Mas se um alicerce não estiver bom, a casa desmorona. Qual é o alicerce que tem na sua casa? Quais são as raízes que tem na sua casa, na sua família? Quantos casamentos estão assim, ó, sabe? Como uma casa bamba, que a qualquer momento parece que vai desabar. Sabe por quê? Não tem raízes de amor. A minha raiz, a sua raiz precisa ser aqui, ó, no amor de Jesus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Quando a gente está falando ali embaixo, no domingo retrasado, até coloquei isso no grupo dos pais, que nós estamos trabalhando o seguinte, que o que tem na raiz é o que vai dar fruto. Se eu tenho raízes de amargura, eu vou ter frutos de amargura. Se eu tenho raízes de amor, eu vou dar fruto de amor. Se eu tenho raízes de alegria, eu vou dar fruto de alegria. E é esse paralelo que a gente está fazendo com as crianças. E no domingo passado, retrasado, eu saí daqui tão mexida, porque eu comecei a falar com as crianças, que a gente ia finalizar o fruto do amor, e eu comecei a falar com as crianças, e elas começaram a se expressar, e falaram, tia, meu pai não tem essa raiz não. Aí a gente fica até tentando assim, dar uma amenizada para eles parar de falar, né, para não expor tanto. Tia, meu pai não tem não, porque ele faz isso e isso comigo. Tia, aí começou assim um monte de levantar a mão. Eu falei, deixa essas crianças botar para fora, tirar essas raízes de amargura que estão dentro. Gente, no final, não estou falando isso aqui para me engrandecer não, que eu também erro com a minha filha, tá? Ninguém é perfeito não. Mas no final, eu tive a direção do Senhor de pedir perdão para eles em nome dos pais. Sabe por quê? As minhas raízes e as raízes que você tem, nós machucamos muitas vezes os nossos filhos. Eu não sei o que você viveu quando você era criança. Eu não sei qual foi as raízes, quais são as raízes que talvez ainda existam dentro de você. Mas por conta dessas raízes, nós vamos frutificando coisa que não precisava. Porque ninguém chegou para mim quando eu era criança, e talvez não tenha chegado para você tenha te dito, você pode arrancar essas raízes dentro de você, você não precisa deixar elas crescerem. Porque toda raiz vira o quê, gente? Árvore. Toda raiz vira árvore. E quantas raízes... Quantas sementes foram plantadas dentro de você, que cresceram e viraram raízes, se tornaram árvores, e hoje esses frutos, muitas vezes não são bons frutos. E quem é que come desse fruto? Quem convive com a gente. Já parou para pensar nisso? Qual é o fruto que eu tenho dado? Por que essas crianças falam isso? Glória a Deus que elas estão aqui e podem ouvir isso. Glória a Deus que elas puderam se expressar e colocar para fora.
Porque elas podem crescer de uma forma diferente, que é o que eu falo lá embaixo. Eu falo nas nossas reuniões que eu quero que essas crianças cresçam melhores do que nós. Eu sei que a Radassa vai ser muito melhor do que eu. Porque eu estou ensinando coisas para ela que eu não aprendi. E assim é a vida. Nós temos o poder e a autoridade na nossa mão de mudar muitas coisas. Mas é uma decisão arrancar de dentro de nós raízes que não precisam mais estar com a gente. José, ele tinha essa oportunidade, ele podia ter deixado isso virar uma árvore dentro dele, ele não podia ser uma pessoa totalmente amargurada, com raiva de todo mundo, com raiva do mundo. Porque os próprios irmãos dele, não foi ninguém de fora, não. Foi sangue do sangue dele. Talvez você esteja assim, você está falando isso, você não sabe o que minha mãe fez comigo. Irmão, não importa. Arranca essa raiz de dentro de você. Se permita estar enraizado em amor. Em amor. Se permita ter um alicerce de amor. Porque eu e você não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos buscando ser como Jesus era. Nós estamos todos os dias buscando fazer o que Jesus fazia. Não é fácil, porque ele era perfeito, ele sempre foi perfeito. Mas nós estamos num processo. Amém? E quando a Bíblia diz que Jesus, ele transformou a história de José em bênção, você acha que ele não pode fazer isso na sua vida? Ele não pode fazer das suas raízes coisas boas? Eu me lembro que quando a gente estava, me lembrei disso agora, quando a gente estava no outro templo aqui na rua, me lembrei agora disso, interessante. Veio um irmão, as meninas aqui vão lembrar, veio um irmão para pregar na igreja e eu desci rapidinho para pegar a ceia das crianças e ele falou, aí o pastor me apresentou e tal, e ele falou assim, ela é a que cuida das crianças e tal. Aí o irmão falou, eu quero orar por você. Eu falei, amém. Aí eu pensei que ele ia orar, assim, ele, não, eu quero orar. Eu estava saindo, ele, não, eu quero orar por você. Aí eu abaixei correndo e ele começou a orar por mim e ele falou assim, eu vejo que você passou muitas coisas na sua infância, mas Deus vai usar essas coisas para que você cure muitas crianças. Aí eu achei interessante, ele revelou coisas realmente, eu lembro que, nunca me esqueci disso, porque ele falou de uma boneca, ele falou, você queria muito ter uma boneca, você queria muito ter uma Barbie, mas você nunca pôde ter, e você começava a imaginar essa Barbie na sua cabeça, e eu comecei a chorar, porque era realmente assim, ele falou, e Deus usou tudo isso para trabalhar a sua criatividade. Porque você imaginava muitas coisas. Ninguém sabia que eu queria ter uma... Ele nunca via aquele homem na minha frente. Aí eu vou dizer, Deus queria que eu passasse por aquilo, para que hoje eu entendesse a dor das crianças. Não, irmão. Ele está usando a minha história para eu servir de alguma forma na vida de alguém, como ele fez com a vida de José. Você está entendendo? A nossa história não é à toa. Entenda bem, aquilo que você passou, como a pastora Fernanda sempre diz, a nossa ferida de hoje, ela é remédio para alguém amanhã. Depende da forma com que a gente quiser passar por as situações. É um desemprego, é uma doença, é uma separação, eu não sei, é uma traição, eu não sei qual é a sua marca, eu não sei qual é a raiz que você tem. Mas eu quero te dizer que você pode decidir usar essas raízes para que cresça uma árvore linda, e para que sirva no futuro de frutos maravilhosos na vida de outros. Não queira mais ter raízes de amargura dentro de você. Esteja enraizado, alicerçado no amor. Porque o Senhor, Ele já sofreu tudo. Ninguém sofreu mais do que o nosso Deus, do que Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus. E quando Ele foi exprimido, totalmente exprimido, machucado, por algo que ele nem merecia, o que saiu dele? Amor. Sabe? Quando a uva é exprimida, sai suco de uva, sai vinho. Quando a azeitona é exprimida, sai azeite. E quando nós formos exprimidos, tem que sair de nós amor. Tem que sair amor, nós não temos outra opção.
Porque dentro de nós temos raízes de amor. Amém? Aleluia. E José, crescendo ali naquela situação, ele foi criando força. Força, força, força. E é tão lindo porque quando no final de toda a história de José, ele ainda pôde abençoar todo aquele povo dele que veio. Lembra que eles começaram a passar dificuldades? E José foi quem teve socorro para dar para o povo dele? Ei, irmão, a minha história e a sua é para dar socorro para outro. Só depende de nós, de como a gente vai encarar as situações. Só depende de você. E nessa noite eu quero te perguntar agora, de verdade. Você tem raízes? Quais são as suas raízes? Ninguém é bravo, ninguém é ignorante, ninguém é grosso, ninguém é deprimido, ninguém é triste à toa. Eu tenho dito isso para as crianças. Porque a gente às vezes critica tanto, né? Eu estou falando isso para mim também. Eu tenho vivido isso, eu tenho procurado crescer nisso, sabe? Porque quantas vezes a gente olha, nossa, que pessoa estúpida. Por que ele é assim? A gente todo dia tem a oportunidade de ensinar e de aprender com alguém. Seja aprender como fazer, ou seja como aprender a não fazer. Seja como aprender a falar ou como não falar. Seja como aprender a fazer ou não fazer. Então, todo dia nós temos a oportunidade de crescer como árvores plantadas junto a ribeiros, para dar o fruto na estação própria. Porque nós estamos plantados pertinho de Jesus. Outra coisa, só para finalizar. Uma curiosidade dessa raiz do Líbano é que todas as árvores que estão em volta delas, onde ela é muito típica, né, desse lugar, esqueci agora os países que tem muito dessa árvore, mas todas as árvores precisam muito de chuva. Se não tem chuva, elas vão se secando. Mas eu estava lendo hoje que as raízes delas, por ser tão profundas, não interessa o que está acontecendo em volta. Ela é capaz de ir lá nos lençóis e buscar água para regar a si mesma. A Bíblia nos compara com essa árvore. Ah, não, mas na igreja é assim, onde eu estou é assim. Irmão, mergulha mais profundo. Cresce mais para baixo. Cresce mais para baixo para você não ter que depender de ninguém. Cresce mais para baixo para a sua dependência só ser dele, porque ele é a água da vida. Cresce para baixo, cria raízes profundas. Não se importa com o que você precisa que vejam, não. Quem está te vendo, te vê no secreto. A Bíblia diz que não tem ninguém. Os olhos do Senhor estão por toda parte, diz a palavra. Então quem precisa te ver, está te vendo, irmão. E aí a gente muitas vezes se torna uma árvore seca, amarga, morta, porque não tem profundidade. Porque não tem um alicerce. A gente se torna uma casa vulnerável, onde todo mundo entra, onde todo mundo sai, onde todo mundo coloca o que quer, onde todo mundo faz o que quer, e a gente fica vulnerável. Mas se você estiver bem alicerçado em amor, se você tiver uma boa raiz, irmão, nada te derruba. Você é como a palmeira, né? O salmista comparou a gente com duas árvores. O Líbano, o cedro do Líbano e a palmeira. A palmeira, ela desce, vem o vento, parece que quebrou. Daqui a pouco ela está de pé. Nada vai te derrubar se você tiver uma raiz forte lá para baixo. Nada vai te derrubar. Nada vai te tirar do centro, do propósito de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes tem coisas dentro de nós que precisa sair. Muitas vezes tem raízes dentro de nós que a gente precisa colocar para fora. E eu quero te chamar nessa noite a fazer uma reflexão. Se você não quiser vir aqui na frente, você não precisa vir. Mas eu quero que você, no seu lugar, peça para o Senhor te mostrar quais são as raízes que você tem aí dentro.
Pergunta para o Senhor: Jesus, por que eu sou assim? Por que eu sou tão grossa com as pessoas? Por que eu sou tão estúpido? O que me fizeram? Qual foi a marca que deixaram em mim? Que amargura é essa? Por que você tem que ser tão amargurado, tão triste, tão deprimido? Foi a traição? Foi a dor? Foi a perca? O perdão, ele nos liberta. O perdão, ele traz paz para dentro de nós. Por que você está tão triste? Por que tanta tristeza dentro de você? Que raiz é essa? Que você nunca deixou ninguém mexer. Deixa o jardineiro hoje mexer nesse solo. Deixa o jardineiro mexer nesse solo. Colocar uma terra nova. Mexer nessas raízes. Talvez você tenha que ser transplantado. Tem terras que às vezes você não está produzindo mais ali. E a pessoa que cuida da planta, o jardineiro vai lá. E eu acho que se colocar ele num vaso maior, a raiz vai poder crescer mais e desenvolver mais. Deixa o Senhor nessa noite ser o seu jardineiro. E arrancar essas coisas, essas ervas daninhas que vieram tentando sufocar essas raízes dentro de você. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O jardineiro está aqui. Se você deixar, ele pode mexer no seu solo. Se você permitir, ele pode arrancar essas raízes. Uma coisa que eu falei domingo para as crianças é que eu vejo a raiz de amargura como um câncer. Porque o câncer é o quê? É uma célula doente. O câncer é uma célula que está doente. E ela vai tomando todo o corpo, né? Chega um momento que muitas vezes não tem mais jeito. Porque já... Como é que se fala? Tem uma palavra quando já tomou todo o corpo. Já deu metástase. Irmão, você pode viver. Deixa o Senhor arrancar essa célula morta dentro de você. Deixa o Senhor arrancar essa célula morta dentro de você. Essa raiz de amargura que está tentando adoecer todas as outras raízes que tem boas dentro de você. Você não precisa morrer. Você pode decidir por viver. Deixando Ele arrancar essas raízes. E deixando esse amor inundar todo o teu ser. Para que você possa entender qual é o tamanho, a largura, a profundidade do amor dele. Porque às vezes é tanta amargura que você acha que nem Deus te ama. Isso tem nome. Raiz de amargura. E a Bíblia diz que nós não devemos deixar nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Nessa noite, se você entende que você tem alguma raiz dentro de você que não precisa estar, eu quero te convidar aqui nessa noite. Vem aqui na frente.